A Constituição brasileira determina que a atividade nuclear em território nacional só é admitido para fins pacíficos. Em outubro do ano passado, o deputado do seu partido, Kim Kataguiri, ele protocolou no Congresso uma proposta para alterar esse artigo da Constituição e autorizar o Brasil a ter armas nucleares. Eu queria saber, na sua avaliação, como é que reagiriam os países da América do Sul, os Estados Unidos? Isso não tensionaria ainda mais a relação com o governo americano? Definitivamente, se eu imaginar que vou tensionar a relação com os Estados Unidos impondo ao mundo, olha, o Brasil tem uma bomba atômica agora, sim, o Brasil não está numa posição de exigir nada dos Estados Unidos nem da China, que o Brasil está fraco. O que eu vejo é o Brasil tem que fazer uma construção de soberania. A construção de soberania passa em reaver o respeito internacional pelo Brasil. O Brasil hoje é um vassalo da China, de acordo com a ação política do Lula, no cenário global. Onde há uma briga internacional envolvendo o interesse chinês, o Lula se pronuncia favoravelmente à China. Basta ver o conflito de Israel com o Irã, em que o Lula sai se pronunciando sem o Brasil ter nenhum ganho a favor do Irã ou a favor, por exemplo, da causa palestina. Mas mesmo que o senhor demorasse para desenvolver essa arma nuclear, essa intenção, esse começo, mudando a Constituição brasileira, o senhor não veria problemas com relação aos outros países? Não, de maneira alguma. Os Estados Unidos da América, ele vai ter que sentar com o Brasil a partir de agora para a questão das terras raras, para negociar a própria soberania americana em parceria com o Brasil. Os Estados Unidos, a título de comparação para todo mundo entender, os Estados Unidos, para fazer um avião F-35, que é o principal jato deles, precisa de 0,5 tonelada de terra rara. Os Estados Unidos não dispõem nem das terras raras do seu território, nem da extração, nem do processamento. Ele precisa comprar da China, que é o seu maior rival. Quem é o país que dispõe das segundas maiores reservas globais de terras raras? É justamente o Brasil. Os Estados Unidos vai ter que sentar com o Brasil para ter a própria soberania militar nas próximas décadas. Então, isso nos coloca numa posição... Pois não. Isso nos coloca numa posição muito interessante para negociar com os Estados Unidos a construção de uma soberania regional. Vamos lá. O lance é o seguinte, cara. Você viu que o Renan, ele não se deixou ser interrompido sem ser grosseiro. Não simplesmente ignorou ou falou mais alto. Não, só um minuto, deixa eu terminar. E ele foi coerente. Ele respondeu a pergunta. Ele não sabonetou. Porque uma coisa é você interromper se o cara tá falando besteira. Aí a bomba atômica, veja. Eu sou um cara que eu criei um movimento pra derrubar a Dilma. Não, cara, responde a pergunta. E ele respondeu. Ele fez o que os outros candidatos não fizeram. Nunca fazem. E vou falar. O tema da bomba atômica foi o que a gente menos treinou. Não tinha sido... Não, cara, a gente pautou uma vez ou outra, mas não para o Jornal Nacional. A gente achou que não iam falar disso. Vamos ser... Bom, hein? Falaram até de você. Mas a gente treinou. Disso a gente treinou. Vai lá, põe o segundo. Pô, isso ele treina desde 2022, né? Vai lá. Candidato. Vai. Pera, calma. Foi. Será que é melhor pôr 1.5, Júnior? Não, deixa assim. Faz diferença. Vai. Não faz diferença, vai. Ao anunciar a candidatura no evento do seu partido, o senhor declarou uma prioridade na área da defesa: desenvolver uma bomba atômica no Brasil. O senhor, em entrevistas, foi categórico, disse que é obrigatório que o Brasil esteja armado e tenha bomba atômica. Candidato, o mundo enfrenta as consequências graves, severas da guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã com a justificativa de que o país desenvolvia um arsenal nuclear. Um momento de muita incerteza militar, política, econômica. Por que motivo, então, o Brasil deveria, nesse momento, enveredar por uma corrida nuclear, na sua opinião? Pausa aqui. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Pausa aqui. Você que tá assistindo aqui, primeiro pra pausar pra gente não dar muito tempo de Globo, né? Segundo aqui, imagina que você tá na Globo, na frente da Renata Vasconcelos, vem essa pergunta. Você já se imaginou? Você já imaginou a tensão que é? Vamos ver como o nosso menino se saiu. Mas ele... Foi a primeira, foi eu vi, eu tô vendo o minutinho. Ô, Arthur, mas parece que do debate pra cá já também mudou completamente a tranquilidade do cara. No começo do debate, senti que nos primeiros segundos ele pareceu um pouco meio vai começar ansioso. agora, velho. Vamos ver agora. Não, debate. Não, no debate eu digo, Nossa, pô. Matilha. E agora já tá totalmente em casa, pô. Vamos ver, vai lá. Bom, excelente pergunta. O mundo está passando por uma mudança muito grande, como a Renata descreveu. O mundo está vivendo o fim do pacto pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos disputavam primeiro com a União Soviética quem mandava no mundo, e depois os Estados Unidos, após a queda do Muro de Berlim, se tornaram a grande potência global. Hoje, entretanto, os Estados Unidos vê a ascensão da China, uma outra superpotência, que vai formando novos blocos. O BRICS é um deles, o Brasil acabou se alinhando através do PT ao bloco do BRICS, e essas duas forças começam a se degladiar em cenário internacional. Primeiro em guerras em que eles não participam diretamente. Um exemplo é Rússia versus Ucrânia, outra é Israel versus Irã.
E o Brasil começa a ver que está sujeito, de uma maneira passiva, submissa, como um agente menor, a essas disputas. No futuro, se o Brasil quiser ser uma das 5 maiores nações do mundo, que se presta a sentar na mesa com Estados Unidos, Índia, Rússia e China, ele vai precisar ter soberania sobre seu próprio território, soberania militar, e vai ter que discutir ter bombas atômicas. Dentre as principais nações do mundo, esse aqui é um ponto bem importante, que tem muito território, muita população e grande economia, e a gente blocar União Europeia, Rússia, Índia, Estados Unidos, China e Brasil, essas são as maiores nações, a única que não dispõe de armas nucleares é o Brasil. Eu não acho que o Brasil dispõe de condições, nos próximos 10 anos, de ter armas nucleares. Nem tem condição de fazer ainda a pesquisa e desenvolver isso. Mas o Brasil tem que iniciar um processo de recuperação de soberania, de pesquisa, para ele poder sentar à mesa e discutir com o mundo. O Brasil quer sentar no Conselho de Segurança da ONU, e o Brasil ele tem que ter condições de ter uma arma atômica. Até porque, pelas razões que foram levantadas, Renata, o mundo vai olhar para o Brasil de maneira muito cheia de cobiça. O Brasil possui recursos naturais, recursos alimentares. Você vê como as primeiras perguntas eles interrompem menos. E depois eles começam. Não é? Eles vão. Mas vamos lá, vamos ver o restinho. Energia, terras raras, e portanto o mundo não vai ver o Brasil de maneira passiva. Você sabe que foi daquele outro... Legal. Mas, candidato... Legal que a Globo corta faz o corte bem na hora que ela corta o Renan. Interrompe até no corte. Candidato padre. Candidato padre é boa. Temos o quê? Mas foi bem na bomba atômica. Foi bem, lógico. Cara, Sua ideia... Aqui. Vocês querem fazer um comentário antes, pra não ter... Não, estamos comentando aqui, velho. Esse cara, se for da merda, vai dar merda de qualquer jeito. Vamos comentando aos pouquinhos. Acho que foi muito bem, muito tranquilo e falou o que precisava ser dito. Vamos lá. Vai lá. A sua ideia é retirar o Brasil do Tratado de Não Proliferação de Armas. Necessariamente, e no momento certo. Apenas um país fez isso até agora, desde a Coreia do Norte. Sim, mas pelo menos a Coreia do Norte, por mais que seja um regime que eu considero opressivo e que eu não o respeite, pelo menos ele é respeitado internacionalmente de maneira que a Venezuela não foi. Ter armas nucleares é uma forma de defender sua própria soberania. O Brasil tem um dos maiores territórios do mundo. O Brasil tem recursos naturais infindáveis. Se a gente quiser ser o eterno Zé Carioca no mundo, personagem engraçado em que os gringos vêm aqui para fazer festa e que a gente exporta matéria-prima e recebe produto pronto, tudo bem, não fazemos armas nucleares, aceitamos nossa posição submissa. Agora, se a gente quiser ser uma nação séria e respeitada, nos próximos 30 anos nós precisamos ter armas nucleares, não para ficar arrumando briga, mas ter poder de dissuasão para as nossas riquezas serem respeitadas. Se os Estados Unidos da América, que são uma nação hoje mais poderosa do mundo, não fizeram a lição de casa, deixar a China ficar com todo o processamento de terra rara do mundo nesse instante e ver de maneira cobiçosa o Brasil, nós vamos ter que olhar para os americanos e entender, se nós não tivermos meios de se defender, o que nós vamos fazer? Ora, nós vamos ter que reconstruir uma rede de alianças internacionais no mundo que vai se reconfigurar. Isso é muito importante. Sérgio, eu preciso terminar isso aqui. O mundo vai mudar muito. O mundo vai se reconfigurar. Se nós não reconstruirmos essa rede e o Brasil se colocar de maneira soberana nesse mundo em conflito, o Brasil vai ser vítima desse novo mundo que vem aí. A ordem mundial pacífica acabou. As guerras escritas pela Renata estão acontecendo. E o Brasil vai ter que ser capaz de se defender nas próximas décadas. Ô, gente, e só um ponto pra vocês aqui. Vocês não têm noção do quanto é desestabilizante pra uma pessoa você tá desenvolvendo uma linha de raciocínio. O simples fato de uma outra pessoa chegar e falar: ô, candidato, você já quebra a linha de raciocínio. Agora você imagina este fato com você na maior rede de televisão aberta do Brasil, com o Brasil inteiro te assistindo, centenas de milhares de pessoas ali olhando exatamente o que você tem pra falar, e você tá tentando desenvolver uma linha de raciocínio, lidando com toda essa pressão, e vem um desquerido e faz candidato no meio de uma frase importante, e pra você perder o fio da meada é assim, ó. Pra você perder o que você tava falando é isso aqui. Então, exige muita capacidade mental e intelectual pra você falar, interromper o que você tá falando, falar só um minutinho e voltar da onde você parou. São muitos anos fazendo live olhando o chat, né? Só uma coisa. Exatamente. É muito legal você ver o Renan nessas coisas, porque você vê exatamente o repertório dele de análises renais que o ajudam nesse tipo de situação. Só uma coisa, a Vera Magalhães teve que falar bem do Renan. Eu tava mostrando isso. A gente tava vendo. Aqui, ó. Não, olha isso. Renan Santos... Ah, não. Eu vou trazer outra. Renan Santos não xingou o Lula nem Flávio Bolsonaro nenhuma vez. Essa é a principal mudança em tom em relação ao embate da Band. Ela falou o seguinte... Esse cara aqui, mano... Tomás Traum. Não, olha o que a Vera falou assim. Renan Santos repaginou a forma para o conteúdo radical e autoritário que defende. Adequou o seu tom ao ambiente da TV aberta, em que falou pela primeira vez em uma grande audiência. Demonstrou conhecimento sobre os temas e tem potencial de obter ganhos com a entrevista. Pablo Hortelado.
mostrou-se preparado para defender com detalhes as propostas mais controversas, como a bomba atômica, implementar o direito penal do inimigo e descumprir decisões do STF. A performance quase excelente e assustadora. Pregou teses autoritárias com aparência de bom senso. A ambiguidade entre lemas inflamados e defesas razoáveis, nuançadas, é um perigo. Se eleito, o radicalismo terá sido legitimado pelo voto. Estão preocupando... Bom demais, cara. Estão preocupando. Estão se preocupando com a habilidade do Renan em defender atrocidades contra os criminosos. É justamente aquilo que a gente sempre conversa. O Renan, ele tem uma capacidade de falar tranquilamente as maiores atrocidades do mundo de uma forma que assusta a galera, velho. Ele fala como se ele estivesse batendo um papo tranquilo aqui, mas ele tá falando, não, a gente vai ter que matar tal pessoa, bomba atômica aqui. Gente, é muito bom isso. O que a gente tem que pensar o caos que a gente vive hoje, principalmente se tratando de segurança pública, vem exatamente da postura de passividade dos governantes que estão no país hoje. Todo mundo trata bandido como se fosse vítima da sociedade. Ah, é um coitadinho. Ah, não, o Brasil é um país bonzinho. Ah, e todo mundo gosta da gente. O Renan senta na mesa e fala assim, seguinte, galera, beleza, os caras têm que gostar da gente, mas tem que respeitar. Vai ter bomba atômica sim, porque eles têm que respeitar a gente, porque outras nações só respeitam soberania do nosso país com armamento. Com Infelizmente força. É assim que acontece. Os bandidos só vão respeitar a legislação quando a legislação for firme. Enquanto tiver um presidente, um governante passivo, sentado na cadeira falando assim, o bandido é vítima da sociedade, o cara vai pegar uma arma, botar na sua cabeça e falar, eu sou vítima da sociedade, passa o celular senão eu te mato. É isso, então ele tem que sentar e falar com tranquilidade. A tranquilidade por si só não resolveu nada até hoje. Vai lá. Rapidinho, Datafoot. Renan Santos, candidato à presidência da República pela missão, disse que o Brasil deveria fazer que nem Flamengo e Palmeiras para se reorganizar economicamente. O homem é um gênio. Muito bom. Olá, qual que é o próximo corte? Esse aqui a gente viu agora, né? Sim, próximo. Aprovado aí da bomba. Cara, tá tudo misturado os negócios, ó. Não, tudo bem, vai na ordem da Globo pra gente não se perder, vai lá. Mas é sobre esse Vamos ver esse aqui, vai. arcabouço legal, o seu plano fala em decretar sucessivos estados de defesa, mas não explica que sequência seria essa, porque a Constituição autoriza 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, uma única vez. O senhor vai propor uma mudança na Constituição para isso? É que não é esse o arcabouço legal. O arcabouço legal nós precisamos, e já passou um pedaço disso agora no ano passado, que foi essa legislação que converte as facções criminosas em entes especiais similares a organizações terroristas que vão ter um tratamento jurídico diferente. Agora, nós temos que alterar também as leis de execuções penais, o Código de Processo Penal e o aumento de penas especialmente para crimes violentos cometidos com armas, que é basicamente a maior parte dos crimes que assolam a vida dos brasileiros. Quando houve a experiência dos UPPs no Rio de Janeiro, por mais que eles tenham derrotado inicialmente o crime organizado e feito a ocupação nas favelas, não houve a posteriori a mudança nas leis que permitiam que esse enfrentamento continuasse com sucesso. Esse é o problema. O governo nosso tem que passar essas leis e essas medidas tem que passar antes de entrar com o estado de defesa. Agora, Pera, César, que isso é muito importante, para responder a tua pergunta. Se eu altero essa legislação e aí eu entro com as medidas ligadas ao estado de defesa, eu consigo fazer a ocupação, a desconstrução do espaço político das facções criminosas e aí sim, com um regime diferenciado para os criminosos, porque a legislação, dentro desse princípio que eu chamo de direito penal do inimigo... Mas, candidato, no Rio... Mas, candidato... Porra, aí não deixaram interrupção. Mas ele tá tocando tranquilo, mesmo com a interrupção dos caras, ele tá conseguindo segurar eles e terminar o raciocínio. Coisa que, se não me engano, o Zema pecou um pouco. Não sei se vocês viram a entrevista do Zema. Quando ele era interrompido, ele parava o raciocínio na hora. Eu prefiro cair de moto, ele já não tem raciocínio normal. E ele não conseguia continuar, cara. E o Caiado, meu Deus, que vergonha. Não, mas ainda que o Caiado atropelou, meio que sendo João Plenário. O Zema, ele parava. Mas, candidato... ele não conseguia, a cognição não acompanhava. Gente, coitado, o Zema já é o bicho preguiça dos Utopias, você ainda vai interromper o cara? Não pode, foi um crime. Pera, César. Foi muita sacanagem. Vai. Próximo. Mas tudo fora de ordem. Bora. Tudo bem, vai lá. Negociação mesmo, por exemplo, teria que convencer a Argentina, porque a base do acordo que fundou o Mercosul, por exemplo, estabelece que Brasil e Argentina devem renunciar a armas nucleares. O senhor quebraria esse acordo e apostar numa bomba atômica é a melhor maneira de negociar com a Argentina? Eu acho, no médio e longo prazo, sim. A não ser que o Brasil queira abdicar de ser uma potência.
Eu vejo o Brasil como uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30 anos. E uma nação que será uma das mais importantes do mundo nos próximos 30 anos precisa ter armas nucleares. Nós precisamos fazer uma retrospectiva de trás para frente. O que nós seremos daqui 30 anos? Daqui 30 anos nós temos que ser uma nação soberana, que destrói o crime organizado, que lidera a América do Sul e que vai ter força para negociar com seus vizinhos para estabelecer, olha, se nós vamos liderar junto com nossos vizinhos, nosso continente, para poder negociar em bloco, por exemplo, com os Estados Unidos ou China, nós vamos precisar ter força militar. Nós vamos precisar juntos trabalhar para a desconstrução dessa indústria do crime organizado que toma o nosso continente. E nesse sentido, sim, vamos ter que discutir a construção de armas nucleares. Isso é passo de uma construção de uma nação soberana. Eu volto a repetir. Se o Brasil quiser ser uma nação importante nos próximos 30 anos, o Brasil precisa ser uma nação poderosa. Se o Brasil não quiser ser poderoso, o Brasil vai ser submisso a projetos internacionais. Assim como o Brasil vem sendo submisso. Agora, candidato, uma decisão dessa magnitude, ela não depende apenas de uma declaração de intenção. E o programa do senhor não traz detalhes em relação a isso. Então eu pergunto ao senhor, em que estudo científico, técnico, o senhor se baseia para defender que o país deve desenvolver uma bomba atômica? Qual a autoria dessa pesquisa, desse estudo e também, para concluir, de que maneira o senhor implantaria isso? Eu não preciso de um estudo científico para determinar que uma nação tem que ter força política para se proteger de outras nações. Eu posso trazer apenas dados da realidade. A realidade é muito clara. As nações mais poderosas do mundo dispõem de armas nucleares. E elas se fazem respeitadas por causa disso. Nossa. Ah, eles não colocaram que lapada. Eu tava lendo Desculpa, o Noblar. É que o Noblar falou, quando começou a entrevista, só pra você saber. O Noblar falou o seguinte: começou a execução de Renan Santos. Ele acabou de sentar na cadeira elétrica do Jornal Nacional, onde Zema e Caiado já morreram eletrocutados. Noblar. Quer ver? Nossa, o Noblar, cara, é impressionante como ele tá Ele errando, estava velho. de cueca de borracha. Cadê? Não, mas essa daí, cara... Aqui, ó. E depois ele teve que... Ok, o homem foi bem. Ele teve que falar ele isso? falou? Vamos ver, né? Aqui, ó. Noblar. Começa a execução de Renan Santos, candidato do Missão à presidência. Ele acaba de sentar na cadeira elétrica do Jornal Nacional, onde Romeu Zema e Ronaldo Caiado já morreram queimados. Vamos ver como é que foi o resto? Sinto muito, mas Renan, se comparado com Romeu Zema e Ronaldo Caiado, escapou sem graves lesões da cadeira elétrica do Jornal Nacional. Entre os candidatos da direita ou da extrema direita, é o mais inteligente, articulado e perigoso. Caraca. Me manda esse Não link, há manda esse para o maravilhoso. segundo turno, não irá para o segundo turno. No segundo turno não apoiará ninguém. Planta para colher no futuro. Junto dele, Flávio Bolsonaro não passa de um boneco de ventríloco. Nossa se tanto. Senhora. Meu, se o Noblar falou isso, cara, é que o Renan conseguiu a nota máxima na prova. Manda pra mim isso aí, Junitão, no privado. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.